Propósito ainda não é tema recorrente nas minhas consultas, mas foi durante uma delas que decidi falar sobre isso. Mesmo não sendo top 5, é algo que às vezes surge, e tem surgido cada vez mais, não só nas minhas consultas, mas a palavra tem estado presente nas palestras motivacionais, no conteúdo de coaches, na espiritualidade e, sobretudo, no ambiente corporativo. Em meio a uma crise de depressão, pedi para um antigo chefe alguns dias de férias. E ele me respondeu, sem tremer a cara, que meu problema era a falta de propósito, que o que me adoecia era a falta de motivação. Na época, ouvir isso foi bem doloroso, mas de fato eu não tinha nenhum pingo de energia para retrucar naquele momento. Mas ele não estava, ao todo, errado. Nós precisamos de um propósito, precisamos de motivação. E, definitivamente, meu propósito e motivação não estavam em trabalhar para ele. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 43º episódio do Alocatarô Podcast, o último de 2020. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @alocatarô. E se você precisa de uma consulta de tarô, vem falar comigo, basta me mandar uma direct. E para adquirir meu curso de arcanos maiores ou deck adesivo do Alocatarô, entra lá no site alocatarô.com.br. Falar de propósito tá na moda, mas como toda moda, precisamos tomar cuidado. Não uso tal roupa ou acessório só porque tá na vitrine. Eu preciso me sentir bem com isso. Caso contrário, mesmo sendo algo em alta, eu não uso. E o fato de propósito estar em voga não significa que vou torcer o nariz para ele. Propósito sempre existiu, e mesmo sob outros nomes, sempre tivemos um. Fomos à escola com o propósito de aprender o beabá. À faculdade com o propósito de se graduar em algo. Fomos à igreja para nos aproximarmos de Deus. Arrumamos um emprego com o propósito de ganhar dinheiro e aplicar as nossas habilidades. Sempre estamos rodeados de propósito, objetivos, metas, afazeres. Então, qual é a desse novo propósito? Para conduzir esse episódio, meditei sobre 3 arcanos maiores do tarô, e cada um deles me remete a esse novo propósito, de formas distintas. Capítulo 1. Aponta para a fé e rema. Quando estamos sob a faceta do carro do tarô, tudo se torna avante. Encaro meus aprendizados como ferramentas adquiridas e que me serão úteis daqui em diante. Me imuno delas. Sou jovem ou me sinto jovem. E o objetivo é muito claro na minha cabeça. Vou me formar nisso. Essa faculdade, esse curso, nessa cidade, é tudo que eu quero. Ou esse emprego, nessa empresa, é o que eu quero, acima de tudo. Ou esse relacionamento. É com essa pessoa que eu desejo passar o resto da minha vida. Outros exemplos também se aplicam aqui. Mudar de cidade, de país, de estado, de profissão, de emprego. Ou, simplesmente, decidir investir num curso novo. O que é ou deixa de ser não vem ao caso. O mais importante aqui é como encaramos isso, esse objetivo, esse propósito. Sob o carro, avante e determinado, vamos veloz. Deixamos tudo para trás, sem medo ou ressentimento. Só nos interessa desfilar majestosos e empoderados, nos sentindo capazes de todas as proezas para acertar em cheio o nosso alvo. Essa determinação e olhar adiante facilita os abandonos necessários e impulsiona a partida rumo ao propósito. O que poderia não dar certo? Eu estudei, me capacitei, tive os melhores professores, a melhor faculdade. O Hierofante me deu sua bênção, meus pais também, a sociedade me deu sua bênção. E é isso que se espera de mim. E de fato, quando estamos determinados, a sensação é de que o mar se abre à nossa frente.
Temos força e ferramentas para administrar os imprevistos. E mais do que isso, estamos abençoados por todas as pessoas ao nosso redor. A torcida é por você. Essa performance e obsessão pelo sucesso é o suprassumo social. Superamos os solavancos, as estradas esburacadas e golpes do destino. Alcançamos nossa meta. Chegamos ao objetivo traçado. Uma vez o propósito alcançado, um alívio. Seguido de uma certa comodidade. Comodidade que pode vir do retorno financeiro. Comodidade que pode vir também da aprovação externa, da família, da chefe, dos amigos. Olha só, fulano tá trampando na empresa X. Fulano trocou de carro, se formou, comprou uma casa, tá morando em Lisboa. Tem uma TV de 50 polegadas. Aos poucos, essa comodidade vira o normal e tudo passa a girar em torno da manutenção dela. Trabalhar para pagar as contas e acumular coisas. Estudo noite e dia para ser cada vez mais reconhecido academicamente. Me envolvo em diferentes projetos para me manter relevante. Tudo girará em torno da eterna manutenção desse objetivo alcançado. Para manter determinados padrões, sou obrigado a criar sistemas que sejam automatizados. Minha vida funciona perfeitamente no piloto automático. Levanto às 6, às 7 deixo as crianças na escola, vou para o trabalho, às quintas tem happy hour, sextou, sabadão eu dou uma gastada e domingo é dia de ver a sogra. E repete. Falei muito sobre como a atual pandemia chacoalhou essas rotinas e a automatização da vida. Milhões entraram em desespero ao se verem impossibilitados de viverem no automático. E é aí que o carro encontra o nosso próximo arcano. Capítulo 2. Quanto mais alto, maior a queda. É muito comum, depois de alcançarmos determinada comodidade, criarmos alguns fundamentos e sistemas, como mencionei agora há pouco. Além de otimizar nossos afazeres e rotina, esses sistemas e fundamentos me blindam de adversidades, ou pelo menos deveriam blindar. Esse emprego, com esse salário, nessa casa, nesse bairro, perto da minha mãe, é o que me mantém seguro. Criamos redomas para nos sentirmos seguros e estáveis. É uma maneira de nos fazer acreditar que está tudo sob controle. Inclusive, é uma maneira de evitar que eu pense a respeito de toda essa automatização da vida. Tive altos e baixos, mas ao invés de compreender que a vida é isso, uma montanha-russa, eu quebro a engrenagem e me forço a nunca mais passar pelos baixos. Se passo, sinto ira, me entristeço profundamente. Eu culpo alguém. Na jornada arcana, encontramos esses sistemas, fundamentos e redomas no arcano 16, a torre. Um dos mais temidos arcanos do tarô, reforça a nossa tendência em nos prendermos. Mesmo depois de tanto sobe e desce, ainda tentamos fazer a roda da fortuna parar. Essa atitude é própria de nós, seres humanos. Com nossas tecnologias, casas, pontes, aviões e agrotóxicos, desafiamos o tempo das coisas e passamos a ter controle sobre quase todas elas. Foi por isso que muitos entraram em desespero frente à pandemia. Estávamos às portas do futuro, com uma grande sensação de controle, que foi estilhaçada da noite para o dia. Entre o carro e a torre, tem justiça, tem eremita, tem rota da fortuna, tem força, tem pendurado, tem morte, tem temperança, tem o diabo. Cada um desses arcanos trouxe aprendizados valiosos de que o controle verdadeiro acontece de dentro para fora, mas ignoramos, e com medo de vivenciá-los novamente, erguemos uma grandiosíssima torre. Lá, guardamos tudo o que consideramos valioso e que me manterá próximo de minhas conquistas. Me aprisiono nela, pois aqui não sou contestado. Do alto,
cercado por concreto, me sinto protegido e privilegiado. Me satisfaço com a minha vida automatizada e me sinto confortável nessa bolha. Mas não é nada disso que vemos acontecer nas clássicas representações desse arcano. Pelo contrário, uma força externa, comumente um raio, vem do céu e rompe a cúpula da torre, a incendiando e expurgando os acomodados moradores, janela abaixo. E de novo, o tarô nos diz: não segura a roda. Não construa fortalezas. A vida é movimento, é constante acontecimento. Nada a deterá. A torre vira o arcano 17, a estrela. Aqui somos a donzela nua, sob um céu estrelado. Ao seu redor, nenhuma construção humana. Ela está nua, pois é assim que chegamos ao mundo, em natureza. Ela está nua, pois é assim que somos expurgados de nossa primeira torre, o ventre de nossas mães. Quente, confortável, nutridor e seguro. Mas era só uma parte da jornada. Era só uma parte do propósito. Um raio invade a escuridão intrauterina e entre lágrimas, sangue, medo e gritos, caímos nus na realidade. Todas as fortalezas são temporárias. Se agarrar às conquistas que o propósito inicial nos trouxe, nos engessa e nos afasta do propósito maior, que é a vida. Viver continua sendo nosso maior e mais desafiador propósito. Então, quando somos expelidos da comodidade, muitas vezes alcançada através de muito trabalho e suor, choramos e gritamos, como uma criança recém-nascida. Depois tem novo encontro, tem leite materno, tem nova casa, novo aconchego, novas dores. E depois mais desaconchego, despedidas, comida sólida, tem crescer, amadurecer, envelhecer, tem morrer. Se prender em torres é um dos principais motivos que nos afastam do propósito. Daí, a vida vem, solta um raio na nossa cabeça, nos livra das muralhas e nos joga em campo, mais uma vez, e nos lembra, não acabou. Quando o chefe, que mencionei no começo desse episódio, falou o que falou, ele era o raio invadindo a minha torre. Doído, perturbador, totalmente errado e sem razão. Sem saber, ele foi a gota d'água que faltava para minha estrutura ruir. Foi então que, como a estrela, me vi imaginando o meu amanhã, longe dele e de todas as minhas estruturas. Semanas depois, eu deixava meu apartamento, profissão, móveis, emprego, status, dinheiro, tudo para retomar a minha caminhada. Capítulo 3. Uma hora, a ficha cai. Entre a torre e o nosso próximo arcano, nos deparamos com a estrela, lua e o sol. Na estrela, somos obrigados a reimaginar o futuro. Nos livramos de antigas expectativas e saímos de uma vez por todas da vida automatizada. Nus e ao ar livre, o que nos resta são os recursos ao redor e a imaginação. Nos resta vislumbrar o amanhã. Na lua, mais uma vez, uma baixa. A imaginação em excesso vira sonho, vira pesadelo, e só o raiar de mais um dia nos livra das profundezas do inconsciente, para mais uma vez retornarmos à terra firme, agora aquecida pelo sol, o arcano 19. Mas é só no arcano 20, no julgamento, que nos damos conta daquilo que há 20 arcanos tentam nos dizer, mas que não éramos aptos a ouvir. A palavra propósito, da maneira que é utilizada hoje, faz lembrar a maneira como os evangélicos falam sobre chamado. Qual é o chamado de Deus para sua vida? Quem aí já ouviu? É muito comum. E no julgamento, o arcano 20, é o que vemos na maioria das representações. Um grande chamado arrebatador. E é aqui, e somente aqui, que encontramos o propósito. Há um arcano do fim. Afinal, como encontrar um propósito de vida sem antes ter sequer vivido? É como colocar o carro na frente dos bois. E foi assim que eu decidi.
no último episódio de 2020, falar sobre propósito, quando numa consulta me perguntaram: qual é o meu propósito no mundo? Ou, num bom crentez, qual é o chamado de Deus para minha vida? É normal que em tempos sombrios e incertos, como esse que estamos vivendo, que tentemos nos munir de significados, achar no invisível um motivo para continuar, para acordar todos os dias, para ter fé no amanhã. Mas ao olhar para o tarô, ele só nos dá essa resposta perto do fechamento dos arcanos maiores. Antes, eu precisei experimentar inúmeras vivências, adquirir experiências, conhecer pessoas, conhecer a mim mesmo, a natureza e suas leis. Precisei amar, odiar e perdoar várias vezes, construir torres e vê-las ruir várias vezes. Antes disso, eu era um pentelho e só fazia o que eu aprendi que era para fazer. Me falaram que se eu fizesse assim daria tudo certo, que se eu fizesse assado também. E até deu, mas deixou de dar. Ou simplesmente minha torre nunca ruiu, mas lá dentro eu era infeliz. Antes de encontrar meu propósito, precisei cair e me ralar, quebrar a cara, conhecer minhas sombras, fazer amizade com elas, controlar a mim, meus pensamentos, minhas falas, minhas atitudes. Antes do propósito, conquistei todas as coisas que achei que me deixariam feliz e que até trouxeram um pouco de contentamento, mas felicidade nunca. Quando me perguntam sobre propósito, querem saber, mais do que sobre trabalho, mais do que sobre qual profissão seguir, querem saber qual será a atividade aqui na Terra que gerará impacto na vida das demais pessoas. É lindo, né? Me perguntam, por que eu vim para esse mundo? Qual é o meu chamado aqui? E sendo muito honesto, eu não acho que cheguemos aqui com uma meta estabelecida, com uma atividade imposta de forma divina para que tenhamos um papel na sociedade. Se assim fosse, creio que não seria algo tão difícil de acessar. Quão sádica essa divindade precisa ser, se assim fosse? Encontrar nosso propósito é fruto de tentativa e erro, de vida em movimento, de não nos aprisionarmos em torres. Encontrar nosso propósito é fruto de um olhar atento e receptivo sobre todas as coisas ao nosso redor. Quando estou atento e receptivo às movimentações que a vida faz, eu estou caminhando rumo a esse propósito. Quando aceito os altos e baixos e não me apego às estruturas que me acomodam, mas as uso como trampolim para ir além, eu caminho rumo a esse propósito. Como o alcançaríamos, se não pelo eterno movimento? E alcançar não significa chegar, significa identificar, perceber e usá-lo como propulsor para, mais do que nunca, me manter em movimento e avante. O propósito só é descoberto na caminhada, nunca de forma mecânica e direcionada. Me abro para as vivências, experiências e, consequentemente, o encontro. E quando encontro, as vivências e experiências continuam. Ter um propósito não é um fim, mas um meio que terá potência transformadora, antes na minha vida, para depois sim, na vida das pessoas ao meu redor. Se meu propósito não serve a mim, se eu não sou beneficiado por ele, como ele poderá servir e beneficiar os outros? Se minha vida não é impactada pelas minhas obras, como poderia me colocar à disposição dos demais? Então a ficha cai. Respeito o ciclo de todas as coisas e compreendo que ter um propósito não pode ser um propósito em si. Apenas caminho e vivo, mas vivo desperto, vivo presente, atento a todas as coisas ao meu redor. Eu troco, eu converso, eu sou flexível, dou o braço a torcer e sei também a hora exata de elevar minha voz. Caminho, faço as paradas necessárias e sem ansiedade volto a caminhar. Curto a paisagem, as paradas, a trilha sonora, os encontros e desencontros, os percalços,
as sincronicidades, me sinto desperto e vivo, presente e íntegro. E como quem na beira da estrada encontra uma flor e se surpreende, de forma desproposital, encontro também meu propósito. Obrigado por acompanhar o Aloka Tarô por mais um ano. Ele é um projeto pessoal, criado despropositadamente, mas que no meio do rolê virou o Diego, e o Diego virou o Aloka Tarô. E o Aloka Tarô não é meu passatempo, ele é meu trabalho em tempo integral. Então, quando você compartilha ele com um amigo, você me apoia. Quando você marca uma consulta comigo ou adquire meu curso, você patrocina esse projeto para que ele tenha mais tempo de vida e se torne um propósito sustentável. A sociedade nos incentiva a ter uma vida no piloto automático, a trabalhar em grandes corporações e obter grandes salários. Na contramão, torce o nariz para criadores de conteúdo e mais ainda para oraculistas. Então, se você vem aqui, ouve, gosta e faz sentido para você, divulga. Apoie, adquira, consuma, comenta lá no Instagram. E não só no meu, tá? Mas no de todos que você vai, consome, absorve e usa. Lembre-se de retribuir, o universo é troca. O Aloka e demais projetos como esse precisam de uma contrapartida para existirem e se manterem vivos. E você pode contribuir com isso. E se o mundo não acabar, só se ele não acabar, eu te encontro aqui na segunda semana de janeiro. Um beijo, tchau!